Olá, seja bem-vindo a Spartan King. Todo herói e vilão tem uma origem, para contar como ele se tornou quem ele é hoje. Mas em específico existe um, que ninguém sabe sua origem. Você deve conhecer o personagem Coringa, né? Que apareceu já em alguns filmes, jogos, animações e quadrinhos do Batman. Mas você conhece sua verdadeira origem? Nesse vídeo de hoje vou te contar o que você não sabe sobre a possível origem do vilão Coringa. Então deixe o like e se inscreva no canal porque esse vídeo deu trabalho para fazer. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. O Joker, também conhecido como Coringa aqui no Brasil, é um supervilão fictício que aparece nos livros de histórias em quadrinhos norte-americanos publicados pela DC Comics. O palhaço do crime é o arqui-inimigo do Batman, criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Ele apareceu pela primeira vez em Batman 1, em abril de 1940. Parcialmente inspirado em Vin Plane, personagem fictício interpretado pelo ator Conrad Veidt, no filme O Homem que Ri de 1928. Os créditos pela criação do Coringa são disputados. Kane e Robinson reclamam responsabilidade pelo seu desenho, apesar de reconhecerem a contribuição de Finger na escrita. De acordo com o plano inicial, o Coringa deveria ter morrido na sua primeira aparição. Mas foi poupado porque a editora amou o personagem, permitindo assim que o Coringa fosse progredindo como célebre arqui-inimigo do super-herói Batman. Nas suas aparições nos livros de banda desenhada, o Coringa é retratado como um gênio do crime. Introduzido como um psicopata com um sentido de humor sádico e doentio, o personagem tornou-se no final da década de 1950 um ladrão pateta e brincalhão, como resposta à regulação do Código dos Quadrinhos, Comics Code Authority, antes de regressar às suas raízes durante os anos de 1970. Como o nêmesis de Batman, o Coringa tem feito parte de algumas histórias que definem um super-herói, incluindo o assassinato de Jason Todd, o segundo Robin sob a tutela de Batman, e a paralisia de um dos aliados de Batman, Bárbara Gordon. O Coringa não tem uma origem definida pois mudam muito sua origem. A mais comum delas apareceu pela primeira vez em Detective Comics #168, fevereiro de 1951. E envolve a sua queda para dentro de um tanque de desperdícios químicos que branqueia a sua pele, torna o seu cabelo verde e os seus lábios vermelhos. O resultado da sua desfiguração leva-o à loucura e adotou o nome Joker, a partir da figura das cartas de jogo que ele veio a assemelhar-se. Como a antítese da personalidade e da aparência de Batman, o Joker é considerado pelos críticos como seu adversário perfeito. O Coringa não tem poderes, mas tem uma inteligência muito alta. E isso faz ser um grande inimigo, pois não adianta ter poderes e não possuir inteligência. Você sabia que o palhaço antes de ser Coringa ele era outro vilão? Ele foi o primeiro vilão Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho é um dos arqui-inimigos do Batman. Ele é um ladrão. A história mais conhecida sobre a sua origem é a de um engenheiro químico que armou um plano para roubar a empresa de produtos químicos em que ele trabalha. O engenheiro se disfarçou de Capuz Vermelho e então fez a tentativa de assalto à fábrica de produtos químicos em Gotham City, disfarçado como um então criminoso. Tal invasão e assalto fracassaram, ele acabou perseguido pelo próprio Batman, e na fuga, cercado sobre um tonel de produtos químicos desconhecidos, preferiu se jogar nele a ser preso pelo Cavaleiro das Trevas. Ele conseguiu escapar livre e sobreviver ao pesado banho químico, mas sua pele não. Ela ficou absolutamente branca, enquanto seu cabelo ficou definitivamente verde, e os músculos faciais ligados à boca foram deformados definitivamente, ganhando um eterno aspecto de sorriso. O choque, ao ver a aberração em que havia sido transformado. Um monstro deformado com a pele extremamente branca e o rosto deformado e paralisado, então ele acabou enlouquecendo, e ainda mais de tal modo que ele se tornou um psicopata assassino anárquico que se auto-batizou de Coringa. Ele se tornou tão louco que virou uma pedra no sapato do Batman. Em uma outra versão o Coringa era Joseph Kerr, uma criança problemática, após a separação de seu pai e sua mãe. Seu pai, em um momento de raiva, ao ver Joseph chorar,
perguntou por que ele estava tão sério, e logo depois cortou a boca de seu próprio filho, deixando-o com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. Meu pai era um bêbado e um drogado. E então, comigo assistindo, se virou para mim e disse: por que está tão sério? Chegou perto de mim com a faca. Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. A partir dessa versão, há várias outras possíveis, que complementam o mesmo se chocam com esta, nenhuma, no entanto, sendo jamais comprovada. Embora muitas histórias tenham sido relacionadas à sua origem, uma origem única e exata nunca foi estabelecida para o Coringa nos quadrinhos. O próprio vilão brinca se dizendo confuso quanto ao que realmente aconteceu. Como em A Piada Mortal, às vezes eu lembro de uma maneira, ora outra se eu vou ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha. O Coringa é um assassino louco e psicopata. Entre seus crimes existem os que as pessoas se lembram como Agur, em 2012, em Batman, O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. O ápice da trama traz o Coringa criando um cenário em que o Batman precisa escolher entre as vidas de Harvey Dent, o Duas Caras, e Raquel Davis, embora o herói tenha encontrado uma forma de estar nos dois endereços. O Coringa entregou os endereços errados e isso não deu para salvar sua amada. Em Batman Confidencial 11, de 1988, o Coringa quer mais pessoas parecidas como ele. Então o psicopata louco fez uma chuva de vidro quebrado, que atingiu centenas de pessoas as ferindo. Batman Cacofonia foi lançado em 2009. O vilão Machizeus combinando o veneno criado pelo Coringa com êxtase, para criar uma droga urbana chamada de risada. Só que o palhaço do crime não queria que ela fosse usada pelos jovens, então simplesmente desfez a parceria explodindo um colégio cheio de crianças e adolescentes, deixando vários mortos. A Morte da Família foi lançado em 2012. O Coringa mais caótico e com o rosto esfolado. O vilão consegue prender todos os Bate-Família em uma mesa, com uma bomba embaixo das cadeiras. Ao contar detalhes do seu plano, o observador detetive pergunta: onde está Alfred? O palhaço do crime sorri enquanto olha para um cloche prateado cobrindo algo sobre o prato, dizendo que Alfred tivesse sido morto, mutilado e colocado em uma bandeja. Em 1988, Batman, Uma Morte em Família, mostra o Coringa matando, de forma impiedosa, o garoto prodígio com uma série de pancadas de um pé de cabra de aço. Injustice, Gods Among Us, de 2013. O Coringa fez uma das coisas mais terríveis. O palhaço do crime roubou um submarino nuclear e intoxicou o Superman com uma versão do gás do medo do espantalho combinado com sua própria fórmula mortal e kryptonita. Ao espancar Apocalipse até a morte, Clark percebe, então, que na verdade o envenenamento tinha feito ele confundir o monstro com sua própria esposa, Lois Lane, grávida. E o pior, a morte dela ainda detonou uma bomba nuclear em Metrópolis, pulverizando toda a sua população, incluindo os melhores amigos de Kal-El. Você já conhecia a história do Coringa? Você sabia de todas essas maldades do personagem? Esse foi o vídeo de hoje, então não esqueça o like e se inscreva no canal.